Hello, pessoal! Como vocês estão? Aqui é a Teacher Thaís, do Instituto Americano de Ensino. Vou dar dicas de como falar sobre você e sobre o seu dia favorito. Então, talking about me and my favorite day. Ok? Let's go? Ok. Então, vamos começar com as nossas dicas. Primeiro, então, como falar sobre a gente. Por exemplo, aqui, vamos falar o nome e o dia favorito da semana. Então, aqui, ó, my name is Thaís, né, para falar o nome. Então, my name is Thaís. My favorite day is Friday. Então, aqui, ó, para falar o dia favorito da semana, vocês vão falar my favorite day is, e daí aqui o dia da semana. Se vocês forem falar sobre outra pessoa, vocês vão, por exemplo, falar assim: my friend's name is Júlio. Agora que eu tô falando que o nome do meu amigo é Júlio, então eu vou colocar aqui o apóstrofo S em friend para falar que é o nome do meu amigo, ok? Daí aqui eu falei a idade. He is 17 years old, ok? Lembrando que para falar de idade, nós sempre usamos o verbo to be. Então, he is, né? Ele é. Se for falar a sua idade, você vai falar I am, eu sou. Se for falar de uma menina, você vai falar she is, ela é, ok? Então, a idade é sempre com o verbo to be. Então, aqui, he is 17 years old, estou falando que a idade dele, né? 17 anos de idade, ok? Aqui, pessoal, eu falei o dia favorito dele. His favorite day is Sunday, ok? Então, eu usei o his para falar que é o dia favorito dele. A frase fica um pouco diferente do que a gente falaria em português, né? Porque em português a gente fala o dia favorito dele. Em inglês a gente vai falar assim: his favorite day is Sunday. Então, a dica que eu dou para vocês, pessoal, é que ao invés de traduzir a frase do português para o inglês, é testar, estudar, pegando a frase e escrever sobre a sua realidade. Então, você quer falar o dia favorito do seu outro amigo. Então, você muda o nome, muda a idade, e daí você vai escrever a frase do dia favorito dele, você vai escrever a frase exatamente como está aqui e mudar o dia da semana, por exemplo. Ok? Então, essa é uma dica da teacher para estudar inglês, em vez de traduzir, copiar as frases que você já conhece, só que mudar as informações diversas vezes sobre outras pessoas para vocês irem treinando, ok? Para treinar a estrutura inteira da frase, ok? Muito bom. Pessoal, aqui é uma dica sobre o your. Aqui é a mesma frase da de cima, as mesmas frases, né? Só que agora tem o your. My friend's name is Julio, he is 17 years old, your favorite day is Sunday. Só que o your tá arriscado. Por quê? Porque eu não posso escrever desse jeito, ok, pessoal? Quando eu uso your, é para quando eu estou falando diretamente com a pessoa que está ouvindo ou estou querendo falar com a pessoa que está lendo alguma coisa, por exemplo, a frase. Então, se eu começo a falar do meu amigo Júlio, my friend's name is Júlio, he's 17 years old, e de repente eu escrevo your favorite day is Sunday, parece que eu estou falando do seu dia favorito, você aí que está ouvindo a minha frase, ou que está lendo a minha frase. Só que na verdade não, eu estou querendo falar do Júlio. Então, sempre quando você quiser falar sobre outra pessoa, sobre um menino, você vai usar his. Sobre uma menina, você vai usar her, ok? Porque se eu usar your, eu estou falando com a pessoa que está ouvindo ou que está lendo aquela frase, ok? Então, tomem cuidado no uso do your, ok? É só quando você está falando diretamente com a pessoa. Se você está falando sobre outra pessoa, ou seja, eu estou falando para vocês aqui sobre o Júlio, então eu vou ter que usar his, ok? Então, outro exemplo aqui, agora sobre uma menina. Então, agora é my sister, minha irmã. My sister's name is Anna. Agora eu vou usar her. Her favorite color is blue. A cor favorita dela é azul, ok? Então, como eu estou falando sobre outra pessoa, eu vou usar o her. Se for um menino, his, ok? Se for no plural, eu vou usar their. Ok, pessoal? Então, tomem cuidado quando vocês forem usar o your. Vamos continuar. Ok, pessoal. Agora vamos falar de como a gente fala sobre as time expressions e as prepositions of time, ok? São essas palavrinhas aqui que vão antes dos períodos de tempo. Por exemplo, aqui, antes de horário, a gente tem que usar at. Então, por exemplo, aqui essa frase, my online classes start at 7:30 a.m. Então, minhas aulas online começam às 7:30 a.m. Outra dica, pessoal, é de colocar AM e PM
nos horários, porque normalmente em inglês a gente usa o esquema de 12 horas. Então, como que eu vou saber que é 7h30 da manhã ou 7h30 da noite? Então, usando o AM e o PM. O AM eu sei que é de manhã, ok? Então, aqui um exemplo, então, da parte da noite. I have dinner at 7 p.m. Então, para falar que eu janto às 7 horas da noite. Ok, pessoal? Continuando. Para falar dos dias da semana, a gente vai usar o on. A gente vai usar a preposição on. Então, on Saturdays, I play video games and eat pizza. Então, aos sábados, eu jogo videogame e como pizza. Aqui é outro exemplo, só que agora eu coloquei o dia da semana no final da frase. Então, tem essas duas opções, colocar ou no começo da frase ou no final da frase. Então, I study English on Fridays, mas poderia ser on Fridays, I study English também. Não tem problema, ok? Para falar dos períodos do dia, né? Morning, que é manhã, afternoon, tarde, evening, que é o noite, mas a gente também pode usar o night, né? Então, morning, afternoon e evening vocês vão usar in. Só o night que usa at. Então, in the morning, I take a shower. De manhã, eu tomo banho. Outro exemplo, I take a shower in the morning. É a mesma frase, só que agora eu coloquei o in the morning no final. Então, os dias da semana e os períodos do dia você pode colocar tanto no começo da frase quanto no final da frase. Outro exemplo, agora com night. I play video games at night. Então, só para relembrar que night tem que usar com at, ok? Então, in the morning, in the afternoon, in the evening, at night. Ok, pessoal? Vamos continuar. Agora vamos falar sobre a rotina. Ok? Então, vamos ver então como eu posso escrever sobre a minha rotina. Aqui é um exemplo. I get up at 7:30 a.m. Então, aqui eu acordo às 7h30 da manhã, eu sei por causa do AM. I take a shower and brush my teeth. Aqui eu não coloquei o horário, porque a gente não precisa colocar o horário de todas as atividades, não precisa, né? Aqui eu coloquei, em vez de horário, eu coloquei o período do dia, in the afternoon, então eu sei que é na parte da manhã. I go to school and talk with my friends. Vou para a escola e converso com meus amigos. I do my homework at 8 p.m., então que eu sei que é na noite. I go to bed at 10 p.m. Ok? Então aqui é um exemplo de como escrever sobre a sua rotina, porque você pode escrever as coisas que você faz no seu dia favorito, ok? Por exemplo. Ok, pessoal, eu coloquei aqui uma dica sobre o will, ok? Porque o will a gente pode traduzir como vou, né? Só que o will, ele é uma palavrinha que usamos somente para futuro. E como quando a gente fala sobre a nossa rotina, a gente está usando o presente, então não fica certo usar o will para falar da sua rotina, ok? O que pode acontecer quando a gente está fazendo essa frase aqui, de eu acordo e vou tomar banho, é que provavelmente em português você fala eu acordo e vou tomar banho. Só que esse vou não tem no inglês para falar de tomar banho, porque o vou é o verbo ir, né? Que seria o go. Só que o verbo go, de ir, não vai com todas as ações de rotina. Então, não fica certo colocar nem go, I get up and go take a shower, e nem o will, porque o will é futuro. Então, take a shower não pode ir com o verbo ir. Então, eu não posso vou tomar banho, é só tomo banho. Então, eu acordo e tomo banho. I get up and take a shower, ok? A gente só usa o verbo go quando a gente realmente vai para algum lugar. Então, ir para a casa de um amigo, ir para a escola, ou até mesmo ir para a cama, ok? Então, tomem cuidado. Então, a dica que eu dou é estudar os verbos de rotina. Os que tiverem go, são go to bed, go to school, e os que não tem go, por exemplo, take a shower, play with my friends, esses não podem ir junto com o go, ok, pessoal? E nem com o will. Okay? Então, não se esqueçam de estudar os verbos de rotina. Se eu estiver falando sobre outra pessoa, não esquecer que eu tenho que mudar o verbo, ok? Porque quando eu uso a terceira pessoa do singular, que é o he, she, it, ou seja, falar sobre outra pessoa, eu tenho que modificar o verbo. A maioria dos verbos vai a letra S no final deles. Então, vamos lá. My sister never gets up early on Sundays. Então, ela nunca acorda
cedo aos domingos. O get up virou gets up. She has lunch at 1:30 p.m. Então, o have virou has, ok? She watches TV in the afternoon. Então, aqui, ó, watch virou watches, porque é uma palavrinha que termina com CH. And she plays video games. O play virou plays. Ok, pessoal? Então, não se esqueçam de estudar também essa regra de como ficam os verbos quando eu uso he, she, it, ou seja, quando eu falo de outra pessoa. Ok, pessoal? Outra dica que eu dou é sobre as refeições. Então, aqui eu coloquei she has lunch. Lembrar que com refeições nós sempre vamos usar o verbo have ou o has, né? Se você estiver usando he, she, it, ok? Então, nós temos o almoço, que é o lunch, o café da manhã, que é o breakfast, o jantar, que é o dinner, e se você for comer alguma coisinha, um lanchinho entre essas refeições, a gente fala a snack. Então, vai ser have breakfast, have lunch, have a snack, have dinner. Então, sempre usar o have ou o has, ok? Porque as refeições não são verbos, as refeições são só coisas. Então, nós temos sempre que usar o verbo have junto com refeições, ok? Então, mais uma vez, have breakfast para tomar café da manhã, have lunch para almoçar, have a snack para um lanchinho e have dinner para janta, ok? Para jantar. Ok, pessoal? Então, essas são as dicas. Vejo vocês no próximo vídeo. Bye, bye!